Olá, meus queridos. A infância é o momento mais importante na vida de uma raposa. E para mim, também foi o momento mais maluco da minha vida. Eu tenho a habilidade de causar caos em qualquer lugar, e eu não controlo esse superpoder muito útil e agradável. Humanos assistindo com certeza sabem que raposas são extremamente animadas e agitadas, então isso pode te dar uma ideia do resto desse vídeo. Quando bebê, bem querido e bonitinho, eu já era um caos. Só colocar algo dentro do meu carrinho que eu jogava para fora. Até a minha meia eu tirava e jogava para fora do carrinho. Daí, minha mãe tinha que ficar juntando as coisas que eu expulsava do meu recinto. Eu obviamente não lembro disso. Minha mãe que me contou sobre o pequeno caos que eu era. Eu fico um pouco bravo comigo mesmo por ter sido uma criatura. Inclusive, agora que sou adulto e deixei de ser assim, tenho vontade de voltar no tempo e dar uma lição em mim mesmo. Eu chegaria até lá e iria me dar uma lição de moral e logo após eu seria preso por gritar com um bebê. Acho que tem um motivo para máquinas do tempo não existirem. Talvez nem todos saibam do que eu vou falar, mas antes da internet dominar o mundo, existia DVDs, uns disquinhos mágicos que de alguma forma conseguiam rodar jogos, filmes e tudo mais. Com certeza tem uma explicação para como um DVD funciona, no entanto eu me recuso a saber, e prefiro acreditar que são mágicos, muito obrigado. A gente colocava o disco em um aparelho de DVD, várias memórias voltaram, né? Pois é. Eu tive no total 7 aparelhos de DVD. Mas, Eraspo, como assim você teve 7? Então, eu assistia muitos filmes no DVD. E eu gostava de ver os detalhes do filme. Então eu ficava voltando cada cena e assistindo várias vezes. Essa brincadeira acabava estragando o aparelho. Então acho que você consegue imaginar como conseguir trocar 7 vezes o aparelho de DVD. As outras crianças ganhavam brinquedos de presente. Eu ganhava um aparelho de DVD novo e ficava muito mais feliz. Outra coisa que fazia também era assustar meus colegas na escola. Sim, eu era uma criatura. Sempre consegui fazer uma voz de monstro. E eu usava para assustar todo mundo na escola. Eu chegava bem devagar na pessoa e dava um susto. Algumas crianças choravam, enquanto outras só me odiavam mesmo. Foi tanto que até a escola chamou minha mãe para conversar sobre eu assustando outras crianças. E que os pais dessas crianças estavam preocupados. Eu literalmente causava um caos na escola que até os pais das crianças estavam envolvidos. Minha mãe, coitada, não tinha o que dizer além de se desculpar para o diretor e dizer que eu mudaria. Até hoje, eu gosto de dar susto, nunca mudei. Lembro até hoje que o professor de educação física mandou a turma fazer um trajeto correndo por dentro de uma floresta. E quando eu estava correndo por dentro da floresta, dei uma risada do mal. E umas meninas lá na frente gritaram e correram mais rápido. Eu também corri mais rápido. Daí, quando cheguei até elas, agi normal. Elas ficaram totalmente confusas de ter escutado uma risada do mal na floresta e só ter eu lá. Eraspo, você ouviu uma risada lá dentro? Sim, fiquei com muito medo. 2 mini histórias que não podem faltar. Por acaso, eu decidi fazer um leite com chocolate. Minha mente de criança tinha certeza que eu conseguiria fazer sozinho. O que eu não esperava era o pote de achocolatado cair no chão e derramar metade. Como eu resolvi esse acidente? Ajuntei com a vassoura e pá, o chocolate e coloquei de novo dentro do pote. Com certeza foi uma surpresa para minha mãe ao abrir aquele chocolatado. A outra história é sobre o dia que virei uma abelha. Não sei se eu tinha assistido o B-Movie e fiquei muito inspirado ou o quê, mas eu passei um dia inteiro agindo como uma abelha. Simplesmente eu comia como uma abelha, andava como uma abelha e dormia como uma abelha. Só faltava eu começar a voar. Graças a Deus que agora que já sou adulto, não faço mais isso. Agora eu sou uma raposa, então eu sempre fui muito influenciado por filmes e desenhos. Após assistir Toy Story, eu colocava meus bonecos parados na escada e ficava cuidando para ver se eles se mexiam. Meu pensamento era que eles não iriam aguentar ficar parados por tanto tempo, iriam acabar se mexendo. Minha mãe olhava para trás e me via encarando vários bonecos parados. O vídeo está quase acabando, mas não posso deixar de contar uma das histórias mais impressionantes que já me aconteceram. Além de ser uma abelha, eu também era uma aranha. Acontece que eu também agia como uma aranha. Usando as linhas de crochê da minha mãe, eu enchia a casa de teias. Aí eu pegava umas aranhas de brinquedo e colava com fita na linha. Araspo! Você trouxe doce? E vocês, pintavam o 7 quando criança também? Deixa seus comentários aqui embaixo. Muito obrigado por assistir e continue criativo. Tchau!